muito boa tarde para você. Globo Esporte no ar neste feriadão de Páscoa e com muito campeonato brasileiro. Hoje tem Vasco contra Flamengo no Maracanã e desse jeito com o mando de campo do Vasco. Só que o time tá cheio de desfalques. Bora pro Maracanã falar ao vivo com a Ana Flávia Nunes, já tá lá dentro e começa falando do Vasco e dos problemas, né, Ana, que o Carille tem para montar esse time. Boa tarde para você. Pois é, Débora. Boa tarde para você, para todos que estão com a gente aqui no Globo Esporte. O Vasco tem 3 desfalques para esse clássico de hoje contra o Flamengo aqui no Maracanã. Um deles é o Tietê, que já tinha ficado fora da última rodada por causa de problemas pessoais e hoje não joga mais uma vez pelo mesmo motivo. É que o filho recém-nascido do Tietê está com problemas de saúde e a gente até aproveita aqui e deseja melhoras para ele, né? Outro desfalque é o Payet, que está com dores no joelho direito, e quem também não joga hoje é o zagueiro Lemos, que ainda está se recuperando de uma fratura na costela. O Felipe Coutinho, que foi poupado no último jogo, tem sido decisivo para o Vasco, né? Hoje volta ao time titular, então agora a gente vai dar uma olhadinha no provável Vasco que deve enfrentar o Flamengo hoje, que tem então Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Lucas Freitas, Lucas Piton, Hugo Moura, Jair, Coutinho, Adson, Nuno Moreira e Verrete. Esse é o provável Vasco, então, do pressionado técnico Fábio Carille, que está sendo muito cobrado para melhorar o desempenho da equipe. Eu lembro que o Vasco vai tentar quebrar um jejum de 10 anos hoje aqui no Maracanã, porque não vence o Flamengo em um jogo de Campeonato Brasileiro desde 2015. E por falar em vitória de Vasco sobre o Flamengo, essa Páscoa de agora traz uma boa lembrança para o torcedor do Vasco. É uma lembrança com sabor de chocolate, tá? É que há 25 anos o Vasco venceu aquele clássico histórico 5-1 sobre o Flamengo. Nesse jogo, né, todo mundo deve lembrar aí, o então presidente do Vasco na época, o Eurico Miranda, distribuiu chocolate para a torcida que hoje fica na expectativa, então, para ter uma Páscoa recheada de gols, né, Débora? É verdade, Ana. Clássico memorável. Agora, hoje em dia, quem está embalado por goleadas e grandes resultados é o Flamengo, né, Ana? Então, conta pra gente como é que chega o time do técnico Felipe Luiz para essa partida. Com certeza, Débora. O Flamengo é o líder do campeonato, chega para esse clássico embalado, né, pela goleada 6-0 sobre o Juventude na última rodada do Campeonato Brasileiro e chega muito confiante também no retrospecto de clássicos contra o Vasco, né? Porque o Flamengo venceu 8 dos últimos 10 clássicos, os outros 2 jogos terminaram empatados. A vitória mais recente foi aquele 2-1 no segundo jogo da semifinal do Campeonato Carioca em março deste ano. Para hoje, o Flamengo tem o desfalque do Alexandro, o lateral esquerdo machucou no último jogo, né, contra o Juventude, machucou a coxa esquerda e hoje, então, ele fica fora, deve ser substituído pelo Ayrton Lucas. O De La Cruz e o Léo Ortiz, que foram poupados no último jogo, voltam ao time titular. O Pedro deve começar hoje mais um jogo no banco, isso porque o Flamengo está sendo bastante cauteloso no retorno dele aos gramados depois daquela lesão grave, né? E o Bruno Henrique, que recentemente foi indiciado pela Polícia Federal por supostamente forçar um cartão e beneficiar apostadores, deve voltar hoje ao time titular depois de ter começado a última partida no banco de reservas. Então, o provável Flamengo de hoje tem Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Danilo, Ayrton Lucas, Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta, Gerson, Michael e Bruno Henrique. Por enquanto, gente, pouco mais de 25 mil ingressos foram vendidos para esse jogo aqui no Maracanã. Débora, que tem, né, o Vasco como mandante. Tá pouco, né, Ana? Mas muito obrigada pelas suas informações. Bom trabalho para você, completíssimo aqui. Vamos falar do Fluminense agora. Joga amanhã contra o Vitória às 6h30 da tarde no Maracanã. Transmissão do Premier, tá? O Flu tá em terceiro lugar na tabela e o time pode ter novidade amanhã. Paulo Henrique Ganso deve ser titular depois de ter sido poupado no último jogo. No gol, nenhuma novidade. Aí o Fábio vai estar lá, como sempre, 44 anos e o... Fala pessoal, sejam todos bem-vindos, bora aqui para mais um conteúdo do Mengão. Vocês acompanharam aí o Globo Esporte, agora vamos aqui pessoal com o João Guilherme aí, um dos apresentadores da Flá TV, comentando aí o atual momento do Flamengo. O Flamengo que entra em campo hoje contra o Vasco, o clássico aí do Rio de Janeiro com ampla vantagem do Mengão. Mas clássico é clássico, né pessoal? Entrar com os pés no chão para sair com mais uma vitória e continuar líder. Se não é inscrito no canal, torcedor flamenguista, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença. Agora bora pro conteúdo. De maluco. Ribeiro, obrigado, meu amigo. Obrigado. Estamos juntos aí. Sábado tem Vasco e Flamengo, 18h30 na Flamengo TV. Estaremos lá, 3 horas antes, começa o pré
com a Dani Boaventura comandando tudo. E quando a bola rolar, a gente chega para as emoções de Vasco e Flamengo. Obrigado, Adeládio. É isso aí. O pessoal tá feliz, tá animado. Rogério Lima, fala, João, boa noite. Saudações rubro-negras. Boa noite, JG. Valeu, garoto. Odirley, obrigado, Odirley, pelo carinho. Tem essas coisas aí, né? De Filipinho tem um plano. Isso aí é do Abel. Vou falar do Abel daqui a pouco. E com o debochado em alta e Pedro retomando a camisa 9, o Flamengo fica muito mais forte. Boa, Alexandre. Boa noite, João. Já deixei meu like. Muito obrigado, Augusto Ronaldo. Boa noite, já deixei meu like. Fala, João, boa noite. A classificação do Campeonato Brasileiro. Lembrando que daqui a pouco teremos o jogo que vai fechar a rodada, Cruzeiro e Bahia. Vamos fazer o jogo que vai fechar a rodada do Campeonato Brasileiro. E aí a classificação tá assim, ó. Tá vendo aí? Tá atento? Então se liga aqui, ó. Flamengo e Palmeiras, 10 pontos. Porque o Flamengo é líder. Saldo 9, Palmeiras, saldo 4. Flamengo marcou 11 gols, Palmeiras 5. Flamengo sofreu 2, o Palmeiras 1. Depois vem Fluminense. Grande vitória lá em São Paulo contra o Corinthians. Ceará, que venceu o Vasco, Bragantino, Vasco da Gama, Juventude, Mirassol, Internacional, Botafogo, Fortaleza, Santos, Corinthians, que demitiu hoje o Ramon Dias e deve ter Dorival Júnior como seu novo treinador, hein? Bem provável que o Dorival assuma o Corinthians. Vitória, olha aqui o jogo daqui a pouco. Ó. Cruzeiro é o 15º, 4 pontos. Bahia é o 18º, com 3 na zona de rebaixamento. Aliás, aqui embaixo, ó, Cruzeiro 15, São Paulo é o 16º. Dentro da zona de rebaixamento, Grêmio, Bahia, Atlético Mineiro, Sport Recife. Zona de rebaixamento pesada, hein? Grêmio que mandou embora o Gustavo Quinteiros, tem Grenal no final de semana e está à procura de um novo treinador. Mas o que eu quero falar é desses dois aqui de cima, aqui, ó. Flamengo e Palmeiras. Os dois estão no topo do Campeonato Brasileiro nesse início. Digo mais uma vez, o Campeonato Brasileiro começa muito equilibrado. Um perde, ganha, mas Flamengo e Palmeiras vão dando sinais de consistência. O Flamengo está melhor do que o Palmeiras. Tem um elenco melhor, tem um time, na minha avaliação, melhor e que nesse momento joga um melhor futebol. O Flamengo faz um ano até aqui melhor do que o Palmeiras, né? Já ganhou Supercopa, já ganhou Campeonato Carioca. O Palmeiras ainda não conquistou títulos, perdeu o estadual para o Corinthians. Mas uma coisa está chamando a atenção. O Palmeiras, ele vinha mal na temporada, mas num determinado momento, e que aconteceu recentemente, o Abel Ferreira conseguiu arrumar algum jeito, dar uma viradinha de chave, que o Palmeiras voltou a jogar melhor e ser competitivo. E esse ponto foi no jogo contra o Cerro Porteño, na Libertadores da América. O Palmeiras venceu por 1-0, jogou bem, venceu o Corinthians, clássico paulista, né, que tinha perdido a final, jogando bem, ganhou do Internacional do Beira-Rio. Eu vi alguns momentos do jogo, de repente o Inter foi até melhor e merecia ganhar, mas quem colocou a bola na rede foi o Palmeiras, Facundo Torres. Palmeiras, 1-0. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, o Palmeiras está se reencontrando quando parecia que o Abel tinha perdido o rumo e o Flamengo está muito forte e muito consistente
e é uma equipe realmente muito difícil de ser batida e ser superada se estiver conectada e focada na sua missão. Isso me mostra claramente que nós teremos mais um ano em que o Campeonato Brasileiro terá Flamengo e Palmeiras como candidatos ao título com mais força. Porque se você pegar os últimos 6, 7 anos, Flamengo e Palmeiras sempre começaram o Campeonato Brasileiro como candidatos ao título, nessa longa caminhada de 38 rodadas que exige muita regularidade. Eles são muito fortes, porque são os clubes mais bem estruturados do Brasil, melhor administrados, têm uma melhor condição financeira que os demais, e não é à toa que eles se planejaram lá atrás, começaram em 2013 e hoje em dia vão colhendo os frutos há alguns anos já. E eles vêm se mantendo aí. Flamengo e Palmeiras são um caso à parte no futebol brasileiro. Nos últimos 10 anos, você sempre tem ou Palmeiras ou Flamengo chegando para disputar os títulos. E muitas vezes os dois. Mesmo quando eles tiveram momentos difíceis, eles chegaram em finais. Posso citar o Palmeiras desse ano, por exemplo. Não ganhou o título ainda, mas chegou em final. Estava na final do Campeonato Paulista. O Flamengo de 2023. O Flamengo não ganhou nenhum título em 2023, mas o Flamengo estava na final da Copa do Brasil. Chegou à final. Perdeu para o São Paulo, mas chegou à final. E disputou o título do Brasileiro até as últimas rodadas do Brasileirão. Flamengo e Palmeiras são muito consistentes. E por competência própria, eles se destacam dos demais. Estão muito à frente dos outros e muito melhor estruturados. Esporadicamente, aparece alguém para furar essa bolha aí dos dois e brigar com eles. Em 2023, o Fluminense apareceu, ganhou a Libertadores da América. Em 2021, o Atlético Mineiro ganhou a Copa do Brasil, ganhou o Campeonato Brasileiro, pegou ali títulos relevantes. No ano passado, o Botafogo ganhou o Brasileiro e ganhou o Libertadores. Mas em todos esses anos, mesmo quando esses outros times que eu citei conquistaram taças de peso, Flamengo e Palmeiras estavam ali, ou disputando uma delas, ou indo longe em alguma competição, ou tendo chance de ser campeão. Eles sempre entram nos últimos 10 anos, podemos colocar assim. Bom, galera, eu quero agradecer a todos vocês por chegarem até aqui, tá? Então, pedir também para aquelas pessoas que ainda não estão inscritos no nosso canal, estou vendo que tem muitas pessoas que estão assistindo, né, o nosso vídeo e não estão inscritos no nosso canal. A gente não está cobrando nada, não pede nada para o torcedor, tá? A única coisa que a gente pede é colaboração com a inscrição e dar o seu like, tá? Então, sem mais volta. Eu quero agradecer a todos vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado por chegar até aqui e Deus abençoe todos vocês. Obrigado, tchau, a gente se vê no próximo vídeo.